do Senhor a tua palavra, Pai, porque ela é a tua palavra que nos fortalece, que nos ensina, que abre os nossos olhos, meu Pai. E no nome de Jesus nós apresentamos o teu servo Jesus, que vai estar aqui, Deus, em prontidão, através do teu Espírito, para transmitir a tua palavra conforme a tua igreja precisa e necessita. Nós não queremos ouvir aquilo que o nosso coração pretende, que o nosso coração acha, Deus, mas é aquilo que o teu Espírito tem a falar com a tua igreja. Então, ó Pai, nós abençoamos todos os irmãos que aqui se encontram nessa casa e abençoamos a vida do ministrante em nome de Jesus, e a igreja possa receber o nosso irmão evangelista Wellington, que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos mais uma vez. Amém, irmãos? Aleluia. Como é maravilhoso, né, irmãos, estar na casa do Senhor. A igreja disposta a ouvir a palavra de Deus, disposta a adorar a Ele, né? E é isso que o Senhor Ele quer, que nós estejamos aqui disponíveis para Ele, né? Eu acredito que cada um de vocês chegaram aqui nessa noite com essa disposição de adorar, de exaltar o nome santo do Senhor e também ouvir o que Ele tem para falar conosco nessa noite, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 42. glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Salmos capítulo 42, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha alma, da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você pode se assentar? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Jesus. Irmãos, aleluia. Se eu for perguntar aqui, quem que não passa por problemas na vida, né? Quem vai dizer que não passa por problemas? Acredito que ninguém aqui vai dizer que não passa por problemas. Todos nós passamos por problemas, irmãos, por dificuldades, né? Nós sabemos que cada um tem os seus problemas, né? Cada um consegue, o nosso Deus, Ele tem, né, a sua medida
para cada vida. E o Senhor, Ele sabe o que cada vida, o que cada pessoa consegue suportar, né? E são provações que nós passamos, que muitas das vezes vem para nos desanimar, nos derrubar, né? E hoje eu gostaria de falar com você nessa noite, né? Porque problemas, irmãos, são coisas que precisam ser solucionadas. Só que há coisas que nós não conseguimos solucionar com as nossas próprias mãos. Há coisas que nós não conseguimos resolver com a nossa própria força. Não há coisas que fogem do nosso controle. Aleluia. E essa palavra, irmãos, ela fala justamente sobre isso. O salmista, através deste cântico, tem nos trazido inspiração para os nossos corações, principalmente para as pessoas que se encontram desanimadas na presença de Deus. Aleluia. Essa palavra não é, aleluia, para aqueles que não querem saber do Senhor, mas não é para aqueles que acham que conseguem, que têm o seu próprio ego, mas para aquele espírito quebrantado nessa noite que está aqui, que veio disposto a ouvir a palavra do Senhor e entender o que Ele tem para falar contigo nessa noite. Aleluia. Porque, irmãos, o que acontece é que muitas das vezes nós causamos muitos problemas em nossas vidas. Nós mesmos procuramos muito problema em nossas vidas. Muitas coisas que as nossas atitudes, os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, que não é o Senhor nos guiando, e vem as consequências. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, de bom e de ruim, vem as consequências. E esses problemas muitas das vezes vai nos afogando, e nós começamos a nos afogar nesses problemas, só que os nossos olhos se fecham. E aí, quando nossos olhos se fecham, a primeira pessoa que nós queremos culpar é o nosso Deus, porque nós não conseguimos enxergar que nós mesmos causamos esses problemas, e que esses problemas eles não podem ser solucionados senão por outra pessoa, que é o nosso Deus. Aleluia. Irmãos, ao fecharmos os nossos olhos para tudo que tem acontecido nas nossas vidas e para o chamado do Senhor, nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos trancamos as 7 chaves, né, como o mundo tem costume de falar. Nós nos fechamos e o nosso coração ele começa a se endurecer. Aleluia. Nós passamos de uma campanha agora, né, que fala justamente sobre isso. Aleluia. O nosso coração ele começa a se endurecer e nós culpamos o Senhor. Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, por que eu estou vivendo? Por que eu estou sofrendo? Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada? Aleluia. Por que minha vida está estagnada? Aleluia, Jesus. Irmãos, o salmista, ele está passando por essa situação. Aleluia. Neste capítulo, o salmista, ele produz, né, compõe esse louvor com a inspiração do Senhor, porque ele está passando por uma situação difícil, porque ele está passando por um cativeiro. A cidade, o país dele foi invadido, foi destruído, o templo do Senhor foi destruído, e ele foi levado a cativo. E ele começa a passar por situações que talvez ele nem imaginaria que passaria, porque busca ao Senhor, porque é servo de Deus, né? E nós ouvimos, né, que quando nós viemos para a igreja, acredito que todos aqui já tenham ouvido, que quando nós viemos para a igreja, o Senhor Jesus ele tem a solução para os nossos problemas. Mas, querendo ou não, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós iremos passar por situações. Aleluia. Nós iremos passar por circunstâncias difíceis que nos provarão como fogo. Aleluia. Porque o Senhor fala, né? Hoje já foi falado isso, que no mundo nós teríamos aflições. Não importa se nós servimos a Deus ou se não servimos, todos nós teremos problemas. Qual é a diferença
A diferença é que quando nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, nós podemos até passar por problemas, mas nós temos a solução, que é o nosso Deus. Nós temos aquele que resolve tudo para as nossas vidas. Quando nós estamos firmados em Cristo, irmãos, aleluia, você pode ter certeza que você pode passar por qualquer problema. Esse problema ele pode até parecer que vai te matar, aleluia, mas o nosso Deus ele vem com a solução no momento certo. Nosso Deus ele nos concede a porta de escape quando parece que tudo vai nos sufocar, aleluia. E através desse capítulo, irmãos, o salmista ele fala, que ele está passando por uma situação muito difícil. Quando nós lemos profundamente esse capítulo, nós sentimos, é como se nós sentíssemos o sufoco que ele estava passando. Ele já inicia falando, olha, assim como um servo, clama, busca por correntes de águas, como se um servo estivesse no deserto, morrendo de sede e precisasse de água. Imagine aí o dia mais quente de Bom Jesus da Lapa, você passar o dia todinho, você beber um gole de água, e você procurar por uma água, você procurar por algo que sacia a sua sede e você não achar. É assim que o salmista ele se encontrava, não porque ele estava com sede fisicamente, mas porque ele estava com sede na sua alma. Aleluia, porque o seu coração estava clamando por Deus. O seu coração estava clamando, irmãos. E naquela época, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não tinha vindo a essa terra, ele não tinha sido crucificado, o véu não tinha se rasgado, as pessoas ainda não tinham entendido que nós temos acesso direto ao Senhor aonde quer que nós estivermos. Aquele povo de Israel, ele entendia que a presença do Senhor só estava no templo físico, que quando eles estavam no templo, eles estavam com a presença de Deus, e quando eles se afastavam do templo, eles estavam afastados de Deus. E o salmista, irmãos, ele fala isso, porque ele está longe do templo de Deus, ele está longe do templo, e ele se sente como se ele estivesse longe de Deus, e a alma dele clamava, porque ele amava estar na presença de Deus, ele amava estar na casa de Deus. Isso é notório quando ele fala que ele se lembra disso: dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, havia um povo que amava estar na casa de Deus, ia em festa, ia se alegrando, e ele estava no meio, ele estava se alegrando, porque estava indo à casa de Deus, A multidão estava em festa, porque estava indo à casa de Deus. E o que aconteceu? Ele já não podia mais, ele já não podia estar na casa de Deus, aleluia, ele estava longe da casa do Senhor, aleluia. E quantas vidas, irmãos, tem deixado os problemas te assolar, tem deixado os problemas te dominar, tem deixado se afogar neste mundo, e tem se afastado cada dia mais da casa do Senhor, irmãos. Este salmista, ele se afastou porque ele foi levado a cativo, mas muitas vidas têm sido levadas a cativo pelo mundo, tem sido levado a cativo pelo pecado, tem sido levado a cativo pelas suas vontades, tem sido prisioneiro das suas próprias vontades, tem se entregado, tem se derramado aquilo que apraz a sua carne, tem se esquecido de Deus, mesmo sabendo que Deus é a solução, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós conversamos com pessoas que estão aí fora, que as pessoas elas sabem que elas estão no erro, as pessoas elas sabem que elas estão aprisionadas. Quantas pessoas sabem, irmãos? Quantas pessoas estão passando por tristezas profundas, por depressões? O inimigo tem assolado de uma forma que tem deixado pessoas no chão, irmãos. Mas essas pessoas não conseguem, não têm forças para voltar na casa do Senhor. Aleluia. E aí que nós entramos, irmãos, como servos de Deus,
quando nós oramos por uma vida, quando nós buscamos ao Senhor por uma vida, nós estamos fazendo com que anjos vão até essa pessoa e quebrem todo o laço, para que essas pessoas venham ter força para vir à casa do Senhor, para vir buscar a Deus. Nós sabemos que nós conseguimos buscar a Deus em qualquer lugar que nós estamos, mas quando pessoas vêm para a casa de Deus, que existe um povo aqui que está buscando um Deus, um único Deus, que existe pessoas aqui que estão unindo as suas forças para buscar a Deus, pode ter certeza, irmãos, que todo laço seria quebrado, toda maldição, mas é preciso nós estarmos em união. Aleluia. E esse salmista, irmãos, ele estava com a sua alma em depressão, ele estava bem abatido, né? Ele se encontrava sem fome física, e ele fala que a única coisa que servia ele de alimento eram as suas lágrimas. Ele só sabia chorar, aleluia, ele só sabia se derramar as suas lágrimas, porque ele estava, o povo dele tinha sido assolado, o povo dele tinha sido levado a cativo, ele tinha sido humilhado, aleluia. A palavra do Senhor diz que ele fala que as pessoas, né, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Aleluia. E quantas vezes, né, irmãos, nós temos passado por dificuldades, quantas das vezes nós temos enfrentado situações difíceis, seja na área financeira, na área conjugal, né? E fala: uai, mas aquele ali não é servo de Deus, aquele ali não é crente, aquela pessoa não é crente, mas ele não é cristão, não é evangélico, por que ele está passando por problemas? As pessoas acham que nós não passamos por problemas e nos afrontam, perguntam: onde é que está o teu Deus? Às vezes até a nossa própria alma pergunta: Senhor, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? Porque eu tenho passado por tantas situações. O que eu estou fazendo, Senhor, para o Senhor ter me abandonado? Muitas das vezes nós sentimos abandonados, né? Sentimos. Qual o coração que nunca se sentiu abandonado? Parece que o Senhor está em silêncio, né? O nosso Deus, ele se manteve em silêncio até com o nosso Senhor Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, né? Quando o Senhor falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. E o nosso Senhor Jesus, ele sabia, né, qual era o propósito dele nessa terra. Mas o nosso Deus, ele se manteve em silêncio. Então assim é também nas nossas vidas. Às vezes o Senhor, ele se mantém em silêncio. O nosso Deus, ele se mantém em silêncio para que nós passamos pelo processo e nós cresçamos, irmãos. Amém. Aleluia. Ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Quantas vezes a nossa alma se encontra angustiada, encontra-se preocupada com tantas coisas, com a nossa vida espiritual, com as pessoas que estão aos nossos lados, com os nossos familiares, né, irmãos? Com doenças, né, com problemas financeiros, a nossa alma se angustia. Aleluia. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor está aqui nessa noite e está dizendo para que nós não nos preocupamos, aleluia, com aquilo que vem nos afrontando, porque nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Aleluia. E eu te convido a fazer a essa afronta. Se você tem se angustiado com alguma coisa na sua vida, se você tem se entristecido, se a sua alma se encontra abatida nesta noite, eu te convido a fazer, a desafiar a sua alma, a conversar com você mesmo, a falar: por que você está abatida, por que você está se perturbando com os problemas que estão vindo em minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia. Fala isso com sua alma essa noite, porque você está abatido, porque meu coração está se perturbando. Eu esperarei no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não chega atrasado, irmãos. O nosso Deus, ele não se atrasa, ele chega no momento certo. Aleluia. Ele age nas nossas vidas no momento certo.
Então, se o Senhor ele ainda não agiu, não é o momento, e Ele sabe que você vai conseguir resistir. Então resista a toda tentação, resista a todo mal, resista a toda prova que está na sua vida, porque o Senhor ele vai te abençoar, Ele vai te honrar, mas é preciso que nós esperamos nele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esperança, irmãos. Esperança é nós esperarmos. Esperança no Senhor. Nós temos esperança que o Senhor ele vai fazer em nossas vidas. Porque por mais que tudo pareça difícil, por mais que tudo esteja parecendo complicado, nós sabemos que nós temos um Deus que nos salva e nos livra de todo mal. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, por que duvidar? Por que duvidar? Aleluia. Se você teme ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor não vai te abandonar. Quando o Senhor estende as mãos dele para nos abençoar, e é necessário que nós permaneçamos com as nossas mãos estendidas, com as nossas mãos firmes no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ele está honrando a cada um dos irmãos que decidiram estar aqui nessa noite, está honrando essa igreja. Nós cremos que o Senhor está nos abençoando. Isso é nítido, irmãos, é nítido, porque quando nós somos afrontados, quando nós somos apontados, nós sabemos que o Senhor está conosco. Quando tudo vai bem, irmãos, quando tudo está mil e uma maravilhas, quando não há nenhuma aprovação em nossas vidas, é igual fala, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se você está agradando as pessoas, se as pessoas estão se agradando da sua vida, se as pessoas não estão falando de você, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Você não está fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós fazemos segundo a vontade do nosso Senhor Jesus, as pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão nos apontar, porque as pessoas elas tentam achar um erro. Não foi assim com Jesus? O nosso Deus Jesus é perfeito, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra e foi perfeito. Ele não pecou, irmãos. Nosso Senhor Jesus ele não pecou nessa terra. Mas mesmo assim, durante toda a vida dele aqui nessa terra, o Senhor Jesus ele foi apontado, as pessoas estavam ao redor dele, tentando achar alguma coisa para dizer: olha, ele está fazendo errado, olha, esse aqui que ele fez foi errado. E o Senhor Jesus ele sempre estava pronto para rebater com a palavra do Senhor. Aleluia. Não foi rebater com as suas próprias palavras, não foi bate-boca, mas foi rebater com a palavra de Deus. Enquanto as pessoas tentavam apontar ele, apontar que ele estava fazendo alguma coisa errada, ele estava fazendo a vontade de Deus. E você? E nós? Será que quando as pessoas estão nos afrontando, nos apontando, nós estamos retrucando com a palavra de Deus, ou nós estamos retrucando com a nossa própria vontade, retrucando com o nosso eu, dando lugar à nossa carne, causando contendas, discussões? Será que nós estamos causando problemas, irmãos? Será que o problema que está vindo nas nossas vidas somos nós mesmos que estamos causando? Aleluia, aleluia, Jesus. Porque há diferença, irmãos, da aprovação que vem do Senhor, que o Senhor, a aprovação que o nosso Deus ele permite que nós vivamos, para que nós cresçamos, e os problemas que nós mesmos temos causado, Se você for o próprio problema da sua vida, irmãos, toma cuidado. Aleluia. Se você mesmo tem causado os problemas da sua vida, toma cuidado. Aleluia. Mas se você tem servido a Deus, se você tem seguido a vontade dele, pode ter certeza que qualquer problema nós iremos vencer, nós iremos passar por todas as provas. Aleluia. E se mesmo assim, irmãos, aleluia, nós acharmos que nós estamos no fim da nossa vida, se aquilo que nós estamos passando, nós acharmos que não vamos conseguir sair, parece até que é o fim, irmãos. O Senhor ele fala na palavra dele, só basta nós
abrirmos a palavra do Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco mesmo. Não precisa um pregador estar aqui para falar uma palavra que te console, que te exorte, mas só basta você abrir a palavra do Senhor que Ele vai falar contigo. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Jó, né? Capítulo 14, né? Nós sabemos, né, quanto Jó passou por provação, né? Ele foi provado, era um homem que era reto, né? que seguia a palavra do Senhor e desviava do mal. Mas nós sabemos o quanto que Jó perdeu, né? Perdeu a sua família, perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, se encontrou doente, com feridas em seu corpo. Aleluia, mas ele não perdeu a esperança no Senhor. Aleluia. E olha o que Jó fala lá no capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer da terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Aleluia. Jó ele fala conosco, irmãos, em momentos difíceis, em momentos que ele estava passando por provações, aleluia, da qual ele se encontrava no chão, no pó, ferido, sem ninguém, da qual a sua própria mulher falou: olha, abandona este Deus, larga esse Deus e morre, porque a sua vida já acabou. As pessoas que estavam ao redor dele o cortaram o seu tronco, né? Seu tronco ficou só aquele toco. Quando aquela árvore, irmãos, está ali só aquele toco. Mas havia uma diferença nessa árvore. Havia uma diferença em Jó, que mesmo passando por tantos problemas, irmãos, ele se encontrava na beira do ribeiro das águas. Mas não era qualquer água, irmãos, era a água purificadora do Senhor, era a água que dava vida, que era o nosso Deus. Ele se encontrava firmado no nosso Deus, mesmo só um toco, mesmo só um tronco, mas ele se encontrava no nosso Deus. Ele estava firmado em Deus. As suas raízes, elas estavam firmadas, mesmo que as suas raízes estivessem envelhecidas, mas elas estavam firmadas debaixo firmada em Cristo. E as águas que passavam estavam dando a ele vida, E quando aquela árvore, e quando aquele tronco, ele começou a receber a vida do Senhor, começou a brotar novamente. Aleluia. Então, irmãos, mesmo que você esteja despedaçado, mesmo que você esteja de uma situação que esteja só um tronco, na qual cortaram tudo que tinha de você, tiraram tudo que tinha de você, tirou suas folhas, tirou as suas flores, tirou tudo aquilo que brilhava da sua vida, ainda assim, irmão, você pode ter certeza que o Senhor, Ele pode renovar a sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele pode renovar o seu coração. Aleluia. A sua vida, a sua árvore, o seu tronco, ele vai brotar novamente. Se as suas raízes, mesmo que estejam velhas, mesmo que sejam envelhecidas, estiver firmada em Cristo, pode ter certeza, irmãos, que a água do Senhor, ele vai te purificar. A água do Senhor, ele vai passar pela sua vida e vai te vivificar. Tudo aquilo que você perdeu, o Senhor, ele vai conceder muitas vezes mais. Você pode ter passado por situações tão alegres e de repente você começou a passar por situações tão difíceis. De repente você está passando por problemas que você nem imagina que iria passar. Pode ter certeza, irmãos, que se você se permanecer firme no Senhor Jesus, o Senhor, ele vai conceder coisas que você nunca viveu. Você vai viver coisas que o seu coração nunca imaginou que você pode viver. Mas é necessário estar firmado em Cristo. É necessário que as suas raízes estejam firmadas, estejam resistindo. Porque quando nós tiramos as nossas raízes do Senhor, a nossa planta, o nosso coração, ele morre. Mas quando nós estamos firmados, ainda que pareça que a nossa vida acabou, ainda assim, irmãos,
o nosso Deus, Ele consegue fazer florescer o nosso jardim. Aleluia. Amém, irmãos? É nessa noite que eu gostaria de falar com você, né? Esta palavra. Aleluia. É nessa noite que o Senhor está tocando no seu coração e está te dizendo, irmãos, aleluia. Se você tem passado por alguma situação, irmãos, não desista da presença de Deus. O Senhor está falando com o seu íntimo nessa noite. O Senhor está falando com você dentro do teu coração. E se o seu coração tem se endurecido para ouvir a palavra do Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor Ele transformou o seu coração em carne, aleluia, para receber essa palavra, para entender que tudo que, quando nós amamos a Deus, todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, aleluia. Então, se o coração está angustiado, se o coração está preocupado com alguma coisa, mas você está firmado em Cristo, essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Você está firmado em Cristo? Porque se você estiver, irmãos, pode ter certeza que o nosso Deus, Ele vai agir na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Essa breve palavra que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, mas eu creio que tem algum endereço certo que o Senhor quer falar nessa noite. O Senhor falou comigo nessa noite. Ainda em meio às minhas preocupações, ainda em meio aos problemas que vêm em minha vida, assim eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Eu creio que assim é na sua vida também. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade, irmãos. As palmas bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Mais forte para Jesus.